Por isso, a gente vai começar respondendo as principais dúvidas das mamães de primeira viagem sobre a gestação. A Michele Biala de Oliveira Batistella é médica obstetra, tá aqui para responder todas as nossas perguntas. Seja muito bem-vinda, Michele. Seja bem-vinda. Ela já veio tão angelical aqui, né? Tão angelical, meu Deus, eu acho. Michele, você é mãe também ou não? Sou mãe de uma menina que vai fazer 6 anos. 6 anos. 6 aninhos já. Então você passou por esse momento também, né? Além da vida profissional todos os dias, como mãe também, Passei né? na prática também. E tu faz o parto ali tudo? Na verdade, quem faz o parto é a mãe, né? A gente só ajuda. Ó, boa. Não são os médicos que fazem o parto. É a mãe. A mãe, na eles ajudam. Na maioria dos partos, quando tá tudo certo, tudo bem, é a mãe que faz. O médico só olha pra ver se tá tudo Só certo. para ali, né? Isso. Só segura o bebê ali, né? Na saída. Que momento, né? Michele, vamos começar. O pessoal até me ajudou aqui, fez uma lista, porque falou assim, se deixar a Maria, vocês vão ficar 3 horas lá conversando. Porque eu tenho de dúvida, você não tá entendendo. Ah, mas aí que é bom. Ó, primeiro, o cálculo das semanas da gestação, né? Existe essa dúvida. Até quando eu descobri, a gente sempre fala, 9 meses, que é pra facilitar o entendimento das pessoas. Mas eu comecei a descobrir que é quase 10. Não mudou. é? Na minha Somando época era tudo, meses, agora semanas. que é com semanas e tudo. Fala pra gente desse cálculo. Então, é isso mesmo. Na verdade, a gestação ela tem em média de 280 dias, ou seja, 40 semanas. Então, se a gente for colocar em meses, dá mais do que 9 meses. E eu confesso que pra mim foi difícil também entender. Quando eu engravidei, que eu comecei a, mas 9, 10, meu marido que é engenheiro falou pra mim, Michele, presta atenção, são 9 meses completos, quando vai chegar no 10º acabou. Eu falei, então tá bom. Então tá bom. Foca no 9. Foca no 9, que pode começar, nascer quando começa o 9, mas pode ser mais pra frente Pode pouco, ser quando lá tá quando fechando o fecha 9. Entendi. Exato. Tá. É isso, vamos continuar no 9, então pra não ter dúvida, né? Que mais? Pré-natal, né? Eu tô fazendo também agora o pré-natal, que são essas consultas que a gente vai fazendo já ao longo da gestação. Mas eu confesso que logo, Maricotinha, que eu descobri, eu falei assim, quando é que eu tenho que fazer esse pré-natal? Qual que é a primeira consulta? Por onde que eu começo? É verdade. Isso, né? Uma dúvida Explica pra mesmo. gente, Michele. Então, depende bastante se você já tinha feito uma consulta pré-concepcional para saber se estava tudo ok com a tua saúde. Eu fiz uma antes. Então, para saber se a tireoide estava boa para não aumentar o risco de aborto, né? Mas, via de regra, a gente espera que ali antes das 12 semanas, no máximo umas 8, 9, que a paciente já inicie esse acompanhamento que é tão precioso, né? Para cuidar tanto da saúde da mãe quanto da saúde do bebê, né? Ali que já escuta o coraçãozinho a primeira vez, né? Já nessa primeira consulta não escuta? Não, Ainda não, né? O coraçãozinho do bebê, a gente escuta no aparelhinho do consultório, que se chama sonar, em torno de 10, 12 semanas. Então, na primeira consulta, normalmente com 8 ainda não escuta. A não ser que faça um ultrassom, que ainda nesse período inicial é transvaginal. Normalmente a partir de 6, dependendo do aparelho, 7 semanas, a gente já consegue escutar os batimentos do embriãozinho, que é muito pequenininho, mas já aparece lá, às vezes a gente nem escuta, tem o coraçãozinho já piscando. Ai, gente. Eu fiz com 8, mais ou menos, o primeiro também, e a gente já conseguiu escutar o coraçãozinho. É, Maria? Nossa, é muito emocionante. O coração deles é bem... Muito rápido, até por que tem esses batimentos acelerados, assim? O batimento tanto do bebê dentro da barriga, depois do bebê quando sai da barriga aí na infância, ele bate muito mais vezes do que uma pessoa, né, um adulto, né? Então, dentro da barriga, o batimento normal do bebê ao longo da gestação é entre 110 batimentos e 160, né? Da gente, o normal é até 100. E vai ter períodos, por exemplo, né, mais no final, quando o bebê tá super bem, que mexe um monte, que assim como a gente se mexe um monte, acelera o nosso coração, o bebê também acelera. E chega às vezes até a 108, mas aí volta ali, que é 10 e 160. Acelerado. Acelerado. Milhão. Eu só imagino a mamãe que tá esperando trigêmeos. Daqui a pouco a gente vai conhecer a loucuragem do coração batendo ali tudo. É, porque é justamente uma nesse escola de começo que você já vê que em vez de um coraçãozinho, no caso da nossa entrevistada de daqui a pouco, são 3.
Então já é nessa primeira ultrassom que você já descobre, né? Depende do momento em que faz o ultrassom. Ah, é? Às vezes, no primeiro, o médico ainda fica na dúvida se faz muito cedo Ai, e meu depois Deus. se divide. Não, agora o teu já tá tudo ok. Daqui a pouco tem 3 aqui também. Calma, Maria, vai ter trigêmeos aí também. calma. Legal, gente. Maria, Vamos que puxa a vai. tua lista aí que é grande. Não, gente, tem muita coisa aqui. Exames necessários durante a gravidez, doutora. Quais são os principais? Então, existe uma rotina aí que é preconizada tanto pelos órgãos internacionais quanto nacionais, que são exames aí de sangue, né? Hemograma, exame para ver o hormônio da tireoide, as vitaminas, micronutrientes, né? Exame de sangue, de fezes, de urina, enfim, e os ultrassons, que seria uma rotina, mas não é uma receita de bolo. Então, a frequência desses exames e até mesmo os exames, quais exames a gente vai solicitar, vai depender muito daquela paciente que está ali na minha frente, de todas as suas particularidades, de todo o seu histórico de saúde e também de como o corpo dela vai reagir a esse ciclo gestacional, né? Então, existe ali a rotina, mas existe a individualidade de cada mulher, né? A saúde dessa mulher e do ciclo gravídico dela. Ah, entendi. Entendi, porque dependendo do caso, no caso da tireoide, eu tenho hipotireoidismo. Então eu tenho que fazer um acompanhamento com relação à tireoide também, Exato, né? Vai que é mais de cada seguido. mãe, né? Exato. Tem umas que tem diabetes, daí já Também. tem um Exato. outro caminho a seguir, né? Aham. É isso E aí. com relação às vacinas, eu até li aqui, eu falei, mas tem que tomar alguma vacina? Eu nem tava sabendo disso também. Ó, Maria, fica Aí, ó. ligada, ó. Então, na consulta pré-concepcional, normalmente a gente já vê se todas as vacinas estão em dia, né? Se a paciente está vacinada, né? E o ideal é que já esteja vacinada antes, mas mesmo se tiver com tudo em dia, tudo ok, pelo menos uma vacina a gente faz no terceiro trimestre, que é da difteria, tétano e coqueluche, que é para ajudar a prevenir a coqueluche no bebê quando nasce, né? Então, vacina da gripe, por exemplo, da influenza, ela chega mais ou menos toda vez em março. Então, às vezes a paciente fez uma consulta pré-concepcional, estava com a vacina em dia, mas chegou março agora, tem que vacinar de novo porque muda as cepas da vacina, né? E para paciente que não está com o ciclo completo, tem algumas vacinas que a gente completa até mesmo durante a gestação. Por exemplo, hepatite B. A paciente nunca fez vacina da hepatite B, descobriu que está grávida, é um momento em que a gente cuida da saúde, é importante fazer a vacina, então a gente também faz a vacina da hepatite B, que se a mulher se contaminar nesse meio tempo, diminui o risco de hepatite crônica no bebê. No bebê. Ó, Maria, ó. Não, mas é porque eu tô com as minhas em dia e eu não cheguei no terceiro Exato. trimestre. Ah, então, por isso que eu tava tudo ok, então, até então. Na né? próxima consulta vão te pedir a da gripe, então. Ah, da influenza, então que tá é. chegando Vai agora. levar umas A da olhada gripe aí. eu tomo todo ano essa da gripe agora. Vamos ver o que mais, gente? Alimentação, tem alguma alimentação, é a próxima, Maria Ah, tem? Patinha. Todo mundo quer saber da comida da Quem grávida, é né? que come, meu Deus? Essa história de comer em dobro, a nossa mamãe vai comer em triplo? Não Ó, pode. Mas a fome aumenta, viu? Ó, Maria, Maria ontem comeu 2 vezes na homenagem que teve aqui no Dia da Você não Mulher. pode contar essas Ah, coisas, vou Maria contar. Patinha. Comeu 2 vezes. Ah, porque eu tenho que comer em dobro. Ó. Ah, não pode. Mas é porque tava com fome, gente. Fome. Não, então tem que é comer. Com fome tem que comer. Então, assim, é claro que a alimentação ela é super importante na nossa vida, né? Não só na gestação, mas mesmo a paciente tendo uma dieta já ideal antes da gestação, essa mesma dieta ideal, ela não é igual para quando a paciente engravida. Então, a necessidade calórica aumenta, a necessidade dos micronutrientes aumenta, não é em dobro, mas aumenta. A gente pede para evitar alguns alimentos, a gente incentiva outros alimentos, né? O que é importante a mulher saber? Que nesse período que o bebê está dentro da barriga, já está contando aqueles primeiros 1000 dias de vida, que vai interferir, né, no paladar do que a criança vai gostar de comer para o resto da vida e em toda a programação metabólica, né, do que esse ser vai ser para o resto da vida. Então, claro que vai ter desejo, vai comer uma coisa ou outra, uma besteirinha, mas lembrar que a gente está, né, plantando o que vai ser para todo sempre. Então, é uma responsabilidade Ai, Maria. gigantesca. E o Gabriel ou a Maria Clara vai comer bastante doce.
Ó Mas a é porque formiguinha. eu vou contar pra vocês aqui. É porque eu gosto muito de doce, sempre gostei. No começo da gestação, tava sentindo muito enjoo, daí não conseguia comer nada, nem doce direito. E aí eu ficava com medo de, eu não tô trazendo os nutrientes necessários pro bebê, né? Não conseguia comer de jeito nenhum, doutora, comida saudável. Ixi, frango, passava longe. Deus que me livre. Enjoava. Frango, verdura, aquele cheiro, Deus que me livre. Aí acabava comendo mais pão, né? Mais coisa que eu não comia muito antes, né? Pão, às vezes uma fritura, coisas assim que era o que acabava entrando mais, assim, que eu conseguia comer. Isso também é um problema muito sério, doutora? É bem comum no primeiro trimestre essa distorção aí do paladar, né? Mas assim, é o bom senso, né? Então, saber que você vai comer uma coisinha a mais ali, que talvez não deveria, mas tentar colocar o que realmente precisa e o que realmente nutre o feto, Muitas né? frutas E que te também, nutre, e que te nutra também, né? Não também. botar caloria vazia. Mas é claro, né? É o bom senso, é lógico que vão vir os O desejos. equilíbrio. Exato. Né? E no primeiro trimestre, essa é uma queixa muito comum. A gente tenta ir ajustando e levando no jogo de cintura ali com a paciente. E aí, quando chega o segundo trimestre, que os hormônios já se assentaram, a gente diz, não, agora acabou moleza, agora vamos lá. Foca. Porque tem a questão dos enjoos, né? Até eu sempre ia pesquisar, né? O que fazer para diminuir os enjoos e tudo. Muitas vezes a gente aqui na Tarde é Nossa, tudo eu disfarçando, enjoada. É porque ela escondeu da gente, doutora. Normal. É que no começo a gente, né, normalmente não se fala. Até por isso, doutora, explica pro pessoal por que a gente espera esses 3 meses pra boa. contar pras pessoas. Engraçado, né? É uma pergunta comum, assim, não tem uma regra, né? O que as pacientes perguntam, tá, já posso contar pra família? Não posso. Então, o que eu explico? Que até 12 semanas, todo mundo que engravida tem chance do bebê da gestação não evoluir e, infelizmente, ter um aborto, né? Mas a gente sabe que essa chance é maior até 12 semanas. Depois que a gestação ultrapassou as 12 semanas, é quando fica mais tranquilo e essa taxa diminui muito, assim. É só se for realmente, né, uma coisa muito pontual. Então, tudo vai de como a pessoa vai levar adiante caso essa gestação não dê certo, né? Então, se ela vai sofrer mais, se tiver que falar para algum amigo familiar, poxa, né, tava grávida, tava tudo bem e agora perdi. Então, é uma coisa pessoal, mas não tem regra. Então... Meu Deus, eu já contei em primeiro minuto. Só fiquei sabendo, já saí espalhando pra todo mundo, Jesus. A vontade é essa, Se né? eu ia conseguir ficar como a Marinuca, meu Deus. Não, mas às vezes quase saía, Maricotinha. Eu ficava aqui, ó. Nossa, eu Quase já conto. contando. Mas olha, eu imagino que mas é uma mais alegria. por essa questão de evitar, se acontece alguma coisa, você fala, poxa, eu vou ter que contar pra todo mundo, né? Aí já começa o que uma mãe não faz por um filho. Pois é, começa aí. Eu tenho que Começa já por segurar aí, os ó. amigos de todo mundo. Segura a língua. Ai, gente, tem tanta coisa ainda que eu queria falar, mas nosso tempo tá acabando aqui. Rapidinho, doutora, vamos falar dos hormônios também? Que, olha, a gente vai ficando mais irritada, vai dando ranço de umas Ai, pessoas. meu Deus. Muda muito, não é, doutora? Assim, grande parte é por conta dos hormônios, né? Então, a gente tem aí alguns hormônios que no início da gestação predominam, se estabilizam ali em torno de 10, 12 semanas. Depois, outros hormônios começam a ser produzidos. Mas tem também a questão emocional, né? Porque tudo muda na vida da mulher, né? Então, a gente tem aí o corpo que está mudando significativamente, a gente tem as prioridades que estão mudando também, Verdade. né? A gente tem aí preocupações, ansiedades, enfim. Então, Isso mexe com o emocional, com o sentimento, com toda tudo, certeza, Tem não tem mulher como que não fica com mexer. raiva do marido. Pois é. Não pode nem ver, não sentir o cheiro do marido. Meu Deus, Eu ainda não tô com raiva do Edu, não. Não, Espero não ficar com tomara raiva. que não fique. Mas tem mulher que, né? Já não ficar sabendo, doutora? Várias. Elas não Várias. sentem o cheiro, elas não querem saber. Olha, tu vê, né? O que mexe tudo realmente os hormônios. É, muito